Olá, pessoal, professora Daiana do Carmedais, do canal Foco na Caveira, trazendo aqui um conteúdo extremamente novo para vocês, a síndrome de Crohn ou doença de Crohn. Já ouviram falar por algum momento? Bom, antes mesmo, estamos falando de intestino. Então, essa patologia se localiza no intestino. Então, vamos lá. Então, a doença de Crohn, ela é uma enfermidade inflamatória crônica que pode afetar todo o sistema digestivo, mas acomete especialmente aí o ilho, que é a parte inferior do intestino delgado, e o cólon. Então, nós temos aqui o intestino delgado. Então, essa doença de Crohn, ela afeta exatamente o ilho, que nada mais é que é o terminal, que é a parte inferior do intestino delgado, e o colo. É um processo inflamatório, né, extremamente invasivo aí, que pode comprometer todas as camadas da parede do intestino, tá? Mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então, pode comprometer o contexto todo do intestino. Quais são os sintomas, né? Então, muitas das vezes, a pessoa que tem a doença de Crohn, a síndrome de Crohn, ela tem muita dor abdominal, principalmente no quadrante inferior direito. E normalmente essa dor ela é associada à diarreia, com ou sem sinal de muco e sangue. Febre, uma perda de peso, enfraquecimento por causa da dificuldade para absorção dos nutrientes, né? Que o intestino tem essa função, e ocorre ainda sintomas provocados por complicações à distância. Então, como dor nas articulações, aftas, além de inflamação nos olhos, pedra nos rins e na vesícula. Então, ele pode ter uma dor local, como ele pode ter uma complicação à distância e acometer outros órgãos aí, outros processos inflamatórios. A causa específica, existem algumas patologias que não têm uma causa totalmente específica. Então, por exemplo, a doença de Crohn mesmo, nós falamos desde fatores genéticos, ambientais, dietéticos ou infecciosos, e a desregularização do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do organismo, também pode fazer ou desencadear a síndrome de Crohn ou a doença de Crohn. Se manifesta igualmente aí tanto em homens quanto mulheres e em grande parte dos casos em parentes muito próximos. Uma coisa que é interessante que a doença de Crohn, ela é um fator de risco para desenvolver aí um câncer de intestino. E afeta mulheres, homens aí, pessoas de 20 aos 40 anos, e é uma taxa muito maior em pessoas que são fumantes. Os exames que são realizados, nós temos aí desde exames laboratoriais e os exames de imagem, desde endoscopia digestiva, uma colonoscopia e o raio-x contrastado do trânsito intestinal, que é conhecido como enema opaco. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, é para fim de estabelecer um diagnóstico totalmente diferenciado. Lembrando que a endoscopia nós podemos ver desde dessa patologia, como até mesmo hérnia de hiato, e a colonoscopia, pólipos, a síndrome de Crohn, entre outras patologias também que podem ser diagnosticadas com esses métodos de imagem. Qual que é a prevenção? Então, a prevenção é não fumar, praticar atividade física moderadamente, procure sempre identificar os alimentos que fazem mal, né? E evitá-los para não agravar aí os sintomas, controlar o peso, evitar, na medida do possível, situações de estresse, reduzir a ingestão de alimentos gordurosos, de origem animal e de alimentos ricos em fibra, e pedir sempre a orientação de um nutricionista, para que possa o quê? Orientar e passar para esse paciente que tem a síndrome de Crohn, a doença de Crohn, uma dieta totalmente balanceada e sempre verificar o aspecto das fezes, né? Então, se notar sinais de sangue
e alguma outra alteração, sem justificativa aparente, nos hábitos intestinal, é consultar sempre o médico por uma melhor precaução aí de qualquer patologia no intestino, mas em específico hoje a síndrome de Crohn ou doença de Crohn. E a gente peguei uma informação extremamente importante, né? Então, a fase da evolução dessa doença, ela pode ser classificada desde leve, moderada e grave, né? Sabendo que aí, na maioria dos casos, uma intervenção cirúrgica, ela é totalmente reservada para casos graves. Então, no caso de uma disfunção intestinal, de hemorragia, da criação de alguma fístula intestinal, normalmente é um quadro grave, então vai levar aí a um procedimento cirúrgico. Nas fases agudas, normalmente é administrado corticosteroides via oral e algumas drogas imunossupressoras que vão induzir os períodos de remissão clínica, mas sabendo que todas as drogas imunossupressoras, elas existem aí os seus efeitos colaterais adversos. Então, muitas das vezes, o tratamento ele vai ser o quê? Para conter esse processo inflamatório, aliviar os sintomas do paciente, prevenir as recidivas e até mesmo corrigir o que é as deficiências nutricionais. Então, a gente tem desde tratamento, né, desde uma classificação de leve, moderada e grave. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixe as curtidas de vocês, comentários e compartilhe os vídeos. Até a próxima!